Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a autossensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de falar sobre 4 maneiras de lidar com o excesso de pensamento e de preocupações. Bom, o excesso de pensamento, também chamado de overthinking, é uma característica comum a todas as partes. E essa é uma característica comum porque ela está associada a um daqueles 4 pilares do traço da autossensibilidade. E este pilar é o processamento em profundidade. Este overthinking, esse pensar, remoer, preocupar-se, é, na verdade, uma expressão do processamento em profundidade, que é um dos 4 pilares que definem o traço da autossensibilidade. Ora, ser um pilar do traço significa dizer que é algo que todas as pessoas altamente sensíveis, sem exceção, compartilham. Além do processamento em profundidade, existe também o nosso perfeccionismo, que faz com que a gente tente traçar estratégias na nossa cabeça antes de enfrentar uma situação para evitar cometer erros. Cometer erros é um dos nossos maiores medos. Então, na tentativa de evitar, a gente tenta resolver toda a situação antes. Eu digo que as pais buscam resolver a vida na sua cabeça. E isto não é algo positivo, uma vez que esta hiperanálise, esse desejo de prever todas as circunstâncias, pode nos levar a simplesmente evitar a vida, a tentar a não viver a vida, tentando não cometer erros. Então, vamos pensar como podemos diminuir este pensar em excesso. Veja que eu falei diminuir, porque, como eu disse, é uma expressão do processamento em profundidade. Logo, não é algo que você pode simplesmente deixar de fazer. Opa, vamos desistir disso? Não é assim que funciona, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, reconheça estes pensamentos como pensamentos inúteis, tá? Como pensamentos improdutivos, como pensamentos que não lhe ajudam. Tá? O excesso de pensamentos é claramente contraproducente. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Imagine que eu ou você temos uma apresentação no trabalho, vamos fazer uma apresentação durante uma reunião de trabalho. Ora, eu posso ficar preocupada, eu posso preparar minha apresentação, eu posso tentar prever quais são as perguntas que podem ser feitas e como eu poderei responder, etc. Até aí, ok. Porém, eu posso também entrar num processo de pensamento em que a todo momento eu estou pensando na reunião, em que eu começo a me angustiar, em que eu começo a achar que vai dar tudo errado, em que eu começo a achar que eu não me preparei, eu me preparo mais uma vez e depois eu descubro que eu cometi um pequeno erro e eu volto a me preparar. E à noite eu não consigo dormir porque eu estou preocupada com a reunião e quando chega na reunião eu estou esgotada, eu estou mais nervosa ainda porque eu fiquei mais nervosa durante todo esse processo de ruminação e isso pode, inclusive, atrapalhar o meu desempenho durante a reunião. É aí que eu passei da preparação e da preocupação aceitável para o nível dos pensamentos inúteis e improdutivos. Tá? Estes pensamentos costumam estar ligados a algo que os psicólogos chamam de distorções cognitivas, que são pensamentos automáticos,
tá? Sobre a realidade e que são irracionais. Esses pensamentos nos vêm automaticamente, porém eles são irracionais e eles tendem a criar e reforçar emoções negativas, como a minha ansiedade, quase pânico, diante da tal apresentação, tal na reunião de trabalho. Eu vou dar alguns exemplos, né, de distorções cognitivas que são bastante comuns às FARs. Uma delas é o pensamento tudo ou nada, que diz o seguinte: ou eu fui um sucesso total, ou eu fui um fracasso. Não há meio termo neste pensamento. Então, na tal da reunião, houve um momento em que eu troquei o slide. Eu queria apresentar aí eu troquei. Pronto. Se alguém me pergunta, e aí, Rosalira, como é que foi? Ai, foi horrível. Eu troquei o slide. E é isso. Como houve um pequeno erro, nada mais vale. Uma outra distorção cognitiva muito próxima a essa é o foco no negativo. A partir daí, a reunião para mim se tornou apenas isso. Todas as vezes que eu falar da reunião, eu vou dizer que eu troquei. Gente, eu troquei os slides. Que horror. E olha, eu tinha preparado tudo, mas eu troquei os slides. Então, o meu foco está dirigido para o aspecto negativo. Não importa que depois as pessoas tenham ouvido me falar que foi boa, não sei o quê. Não, o meu foco está naquilo que foi negativo. E como esses pensamentos são automáticos, eles nos vêm imediatamente diante da situação, eles de certa forma são também confortáveis, porque eles são conhecidos, eles nos fornecem uma interpretação do mundo ao qual nós já estamos acostumados. Eles são familiares. Portanto, é importante e vale muito a pena investir tempo no questionamento dessas interpretações, tá? Pensando se elas são ou não verdadeiras, se a reunião foi um fracasso mesmo, se a minha apresentação foi realmente um fracasso, e também se elas são ou não úteis. Que utilidade tem para mim transformar um pequeno erro em um fracasso total que vai, inclusive, me deixar mais ansiosa da próxima vez que eu tiver que fazer uma apresentação. Porque eu vou me recordar do fracasso imenso que eu tive porque eu troquei os slides. Então, pense nos seus, reconheça os seus pensamentos, alguns deles, é claro, como improdutivos, como pensamentos que são inúteis para você e que são motor que põe em ação toda uma interpretação que geram emoções negativas. E este é o segundo passo. Nomeie e reenquadre. Observe o tipo de pensamento que está ocupando a sua mente quando você está remoendo. As histórias que você se conta possivelmente estão contaminadas pelas distorções cognitivas e não representam a verdade daquela situação. Então, para isso, é importante que você perceba o que está acontecendo na sua mente naquele momento e procure pensar outras possibilidades, outras narrativas possíveis para aquele mesmo fato, para aquela mesma situação. Uma boa técnica para isso é a regra dos 5. Procure 5 alternativas, 5 explicações ou interpretações alternativas para aquela situação ou problema. Eu vou dar um exemplo pessoal, já bem antiguinho, mas que explicita bem as outras possibilidades. Há muito tempo atrás, eu marquei um encontro com um homem que depois veio se tornar meu marido, pai do meu filho, etc. Mas isso não vem ao caso agora. Mas nós marcamos um encontro numa livraria. Bom, e eu cheguei e fiquei esperando na frente da livraria. Ele chegou, entrou, sentou e começou a folhear um livro na livraria. Acontece que eu não entrei para ver se ele estava lá e ele não saiu para ver se eu estava lá. Ou seja, nós nos desencontramos.
A partir daí, toda uma interpretação de como os homens são todos iguais, como eu era pouco atraente, como eu devia ser chata, etc. Tudo isso passou pela minha cabeça. Tá? Não sei o que passou pela cabeça dele, mas seria um bom momento para a gente usar a regra de 5, que é 5 alternativas possíveis de interpretação ou de solução para um problema. Pergunte a si mesmo ou a si mesma que outras possibilidades de explicação existem, que aspectos eu não estou considerando, o que outra pessoa no meu lugar pensaria sobre isso. A regra de 5, ela é importante porque ela permite que você dê um tempo, pare com o diálogo interno negativo e mude a qualidade dos seus pensamentos para neutro ou até mesmo para uma avaliação positiva da situação, ou mais equilibrada, eu diria, da situação. E com isso, ela lhe ensina, a regra de 5, lhe ensina a ter mais controle sobre a sua mente, escolhendo o tipo de pensamento que vai morar na sua cabeça, ao invés de se deixar imediatamente conduzir pelos pensamentos automáticos patrocinados pelas distorções cognitivas, ok? Bom, a terceira sugestão é a seguinte: ache uma saída para a tensão que você sente. Veja, se você é como eu, um remoedor ou uma remoedora contumaz, sabe que já houve momentos em que você se disse: puxa vida, para com isso, para de pensar nisso, larga o osso, desiste disso. E sabe também que isso não funciona. Então, ao invés de querer tentar à força parar com seus pensamentos recorrentes de preocupação, etc., experimente fazer o contrário. Crie a pausa para a preocupação e determine um tempo, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, durante o qual você vai se dedicar a examinar as suas preocupações. Tá? E, neste tempo, coloque-as no papel, coloque tudo no papel e tente ver quais saídas, soluções você pode encontrar para elas. Esgotado esse tempo, tá? Descarregada a atenção, diga a si mesmo, a si mesma, que agora você vai se ocupar da sua vida. Isso funciona um pouco como... Imagina uma panela de pressão. Você tirou a panela de pressão do fogo, você levanta a válvula para o vapor sair. Então, é esse o sentido desse trabalho. Deixar o vapor da preocupação sair. Estabelece um tempo, coloca tudo no papel, vê o que você pode fazer para resolver os problemas que são passíveis de serem resolvidos e aceite que talvez alguns deles não sejam. E encerre a sessão. Tá? Bata o martelo e diga: encerrei por hoje a sessão preocupação. E a quarta dica: gerencie o seu nível de hiperexcitação, de saturação de estímulos. Veja, é impossível alguém pensar com clareza quando está se sentindo atordoado com tanta informação, com tanta demanda, com tanta gente falando, enfim, com tantos estímulos. Este é um momento em que você realmente não tem condição de reconhecer as distorções cognitivas, não tem condição de pensar em alternativas, você não tem condição de fazer nada porque você está se sentindo bombardeado ou bombardeada com tanta coisa acontecendo, com tanta solicitação, com gente falando, com tarefas para fazer, etc, etc e tal. Então, uma alternativa para isso é incluir tempo de transição. Claro, na medida que você puder, na medida do possível, tente não encaixar uma tarefa na outra, não ir rebolando, como eu digo, ladeira abaixo, de tarefa em tarefa, de demanda em demanda, de solicitação em solicitação. Então, antes de encarar a próxima tarefa, reunião, demanda, solicitação, tire um tempo, 5 minutos, 10 se for possível, para simplesmente
descomprimir. Então, se possível, dê um passeio, saia na varanda, respire, faça uma meditação, não importa, ou não faça nada, mas use esse tempo para se preparar para a tarefa seguinte, para largar a excitação daquilo que você estava fazendo e se preparar para enfrentar a tarefa seguinte. Com isso, você tende a estar mais calmo, mais calma, mais no controle e menos vulnerável a ser levado ou levada pelo piloto automático dos pensamentos recorrentes, das distorções cognitivas e tudo mais. Bom, como eu disse, estas são alternativas, estratégias para lhe ajudar a lidar com a tendência ao excesso de pensamento. Porém, também como eu disse, isto nada mais é do que uma expressão do pensar em profundidade, que é um traço marcante, que é uma característica marcante do traço da autossensibilidade. E, neste sentido, ele não pode ser eliminado. E, para falar a verdade, do meu ponto de vista, ele também não deveria poder ser eliminado. Porque, afinal de contas, pensar, sentir, captar o mundo em profundidade é um presente, é uma qualidade, é algo que é extremamente importante, que lhe ajuda a ser mais empático, que lhe ajuda a ser mais criativo, que lhe ajuda a desfrutar mais das coisas boas, que lhe ajuda a estar bem na natureza, que lhe ajuda a fruir mais de uma obra de arte, de uma boa música, de um quadro, etc. Então, na verdade, trata-se de um presente. E com algumas adaptações e balanceamentos, você é capaz, você se torna capaz de manter essa profundidade de processamento e de apreciá-la como a vantagem, como o presente que ela realmente é. E eu espero que essas dicas que eu passei aqui possam lhe ajudar a fazer isso, ok? Bem, pais, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre também, eu lhe peço que, se você gostou, clique no botão que aparece aí embaixo e assine o canal e acione o sininho para receber as notificações e tudo mais. E também, como sempre, eu lhe peço que, se você conhece uma paz, eu não preciso nem dizer, uma paz que tende a remoer os pensamentos e as preocupações, porque, como a gente já viu, remoer é uma parte forte de quem nós somos. Então, se você conhece uma paz que poderia se beneficiar de aprender a controlar melhor essa tendência ao excesso de pensamento, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!